Agora. Bíblia agora, Bíblia. Boa noite a todos que entraram aí, Paz do Senhor Jesus, né? Vamos agora para a palavra. Eu não vou ler todo o Salmo 42, mas vou aplicar aqui, né? Vou ser muito objetivo, né? Para ganhar muito tempo também. Mas vou deixar uma mensagem aí, né? Neste Salmo de número 42. Este é um salmo muito edificante. Se nós formos estudar ele, né? Aprofundar, vamos extrair muitas coisas, né? Deste salmo de número 42. Vai falar sobre os filhos de Corá, né? Que era um grupo, né, de levitas ali, que também eram músicos que adoravam, né, ao Senhor, né? Tivemos aí uma série de salmos de Davi, né? Vínhamos aí, mas esses salmos aqui vai, né, nos falar sobre esse grupo, né, de levitas, que eram os filhos de Corá, que eram de fato verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, né? Eram adoradores que, independente das circunstâncias da vida, independente do momento em que eles, né, se encontravam, eles, né, o mais interessante é que eles eram, né, transparentes diante de Deus, né, muito sinceros diante de Deus, falavam o que estavam sentindo naquele momento, se expressavam, né, e eles tinham prazer, né, em louvar a Deus, como a tribo, né, de Levi não tinha herança, né, o próprio Deus falou que seria a porção deles, né, e eles serviriam ali no tabernáculo, juntamente, né, com a tribo de Levi, que estava envolvida com o sacerdócio, com os sacrifícios, né, com os rituais, armar, desarmar, utensílios. Então eles estavam envolvidos também na música, né, no louvor, e preparar sempre, né, algo melhor que viesse de dentro do seu íntimo, de dentro do seu ser, para, né, apresentar, né, expressar diante de Deus, louvar a Deus, né? Então observe que eles viviam o louvor, né? Eles viviam, procuravam viver aquilo que eles cantavam, aquilo que eles expressavam. Eles não viviam de aparência, né? De fato, eles estavam, né, vivendo, né? Porque uma coisa é você, tipo, cantar, né? Cantar. Tem pessoas, na verdade, que hoje, né, se apresentam na verdade. Nós sabemos que o mundo, né, é que vive assim, né? A glória, os cantores, né, eles tomam para ele aplausos, né, e tudo mais. Mas o adorador de verdade, que pertence a Deus, a Cristo, né, a glória que ele recebe, ele devolve para Deus. E muitos querem, né, achando que Deus, ele divide a glória dele com o outro, mas não divide. Quando você receber glória, devolva para ele. Deus não divide a glória dele com outrem, com ninguém. A glória é só de Deus. E tem muitos se achando, né, aí estão, né, levam o nome, somente o título às vezes, e às vezes foram pessoas que foram chamadas por Deus, né? Mas eles começaram a se preocupar com o status, com o dinheiro, com a fama, com o sucesso, e parece que queria, né, tirar uma casquinha da glória. Mas Jesus, Deus, irmão, não deixa nem uma casquinha da glória, porque ele sabe que quando ele, né, derrama a glória na sua vida, na lógica, Deus quer que você tenha na mente: eu vou devolver
né, para Ele, né? E você vai se sentir alegre ali, né? Por Deus, né, encher a sua vida, te encher do Espírito, você viver aquele momento na presença de Deus, mas a glória mesmo é só de Deus, irmão, é só dele. Nós sentimos só alegria, né, o prazer de estar na presença. É tanto que Davi falou uma vez que ele queria morar lá, né? Morar. Ele não queria sair. Quando entrava na presença de Deus, Davi não queria sair. Ele queria ficar lá, morar lá, né? No templo. Que não tinha o templo ainda, né? No lugar que eles, né, se reuniam para adorar a Deus. Rodrigo Andrade aí, ó. Diácono Rodrigo Andrade, Deus te abençoe, é profeta. Dá lugar aí. Salvador, Bahia. Isso aí. Com saudade. Chegou o profeta Elias. Meu Deus do céu. Tô longe um pouco. Tô longe. Um bocado. Mas estamos na pegada também, né? Na pegada. É isso aí. Então observe que o Salmo começa dizendo: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Interessante que o cervo, no tempo da seca, no tempo da escassez, no tempo que não há chuva, o corvo, ele brama, ou o cervo, né? O corvo não, o cervo, melhor dizendo, ele brama pelas correntes das águas. Então observe aqui que o cervo, né, o salmista aqui, ele se compara com o cervo, né, no tempo de sequidão, no tempo, né, de seca. E a Bíblia diz, Jesus falando sobre, né, a questão da água, né, que ele é a água, né, da vida. Jesus é a fonte. Jesus, né, a Bíblia diz, Jesus falando ali em Mateus, né, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, né, porque eles serão fartos. Observe aqui que no tempo da seca, o servo, ele brama, ele, né, brama pelas correntes das águas. Então, observe que o servo, no tempo de sequidão, ele está clamando, bramando, pedindo, está com sede. E assim deve também ser a nossa sede, a sede de Deus. A sede de Deus. Quem não tem sede de Deus, irmão? Quem não tem fome, tem alguma coisa errada. Por quê? O salmista, eles ali, os filhos, né, entre os filhos de Corá ali, entre eles, não Davi, mas entre os filhos de Corá, eles pegam a figura do servo e eles aplicam para ele dizendo: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Observe que tem alguém ali se expressando entre eles e dizendo: como o cervo brama pelas correntes das águas. É muito lindo você ver uma cachoeira, né, aquelas águas correntes, mas e quando está tudo seco? Quando está seco, aquela sequidão, né? Você tem que fazer o quê? Clamar, bramar, como o cervo. Porque sem essa água, irmão, sem essa água que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, fique um dia sem tomar água para você ver. Se você passar um dia, é impossível, eu acho que você não passou um dia sem tomar água. Talvez você passou, não sei. Mas fique um dia sem tomar água, sem beber água. Para você ver, fica tudo seco. A boca fica seca, os lábios secos, tudo seco, irmão. E assim, né, tem muitas pessoas que estão secas, sem sede e sem fome.
E é um problema. Por quê? Nós temos a palavra de Deus, que é pão e também é água. A palavra eu falei que é pão e água. Então, na lógica, pelo que eu entendo, você e eu, todos os dias, temos pão e temos água. Aí você talvez diga: tá tudo seco, não estou vendo água, né? As coisas estão difíceis, tempo de escassez. Cadê a água bem perto de você, bem perto da estante? A água bem pertinho, bem próximo de você, e você morrendo de fome porque quer, e morrendo de... Eu estou falando de espiritual, irmão, não é fome, né? Também, passe um dia sem comer e um dia sem beber. Eu falei só da água, mas passe um dia sem comer e sem beber para você ver. Você vai sentir. É lógico que quando se faz isso, é quando está consagrando, né? Jejuando. Não é para você estar falando que está jejuando, né? Isso é coisa de fariseu. Estou jejuando, falando para as pessoas 20 dias, né? 30 dias, não precisa estar falando. É algo é um particular, é algo, né? Entre você e Deus. Então observe que se você não comer e nem beber água, você vai ficar o quê? Fraco. A tendência é essa. Você vai nem andar direito, né? Só se você estiver no propósito, né? Você pode até estar fraco, né? Assim, fisicamente, mas espiritualmente você está forte. Seu espírito está forte. Quando você consagra, jejua, faz todo esse processo aí. Mas se você passar um dia, 2, 3 sem fazer isso, sem ler a palavra, sem orar, sem consagrar a vida, você vai ficar fraco. Vai ficar igual aquelas, né, aqueles guiné. Já viu galinha da Angola? Tô fraco. E come toda hora. A galinha da Angola come toda hora, irmão. Se você botar uma galinha da Angola, um guiné, soltar no terreno, você vai ver toda hora tá bicando, toda hora tá comendo e diz: tô fraco. E tem muita gente assim na igreja. Tem muitos vivendo assim: tô fraco, tá, mas porque quer? Tem a Bíblia em casa, irmão. Não lê, não medita, não come. Pão tem. Pão e água. Jesus é o que? O pão da vida e a água para a sua alma. Então, quando você não come desse pão, não toma da água, você vai ficar o quê? Fraco. Fraco espiritual. Né? Porque o que sustenta o crente não é você estar cantando no conjunto, você estar pregando. Porque pregar, qualquer um prega hoje. Mas e vida com Deus? E comunhão com Deus? Às vezes a pessoa nem ouve Jesus mais e está pregando. Porque ele já conhece, talvez. Conhece algumas coisas ali, né, na técnica. Eu já sei esse texto aqui, né? Não precisa, o povo está sabendo, não vão descobrir que eu não estou orando, né? Não vão descobrir que eu não estou meditando, não vão descobrir. E Jesus? Tá vendo? Não, tá vendo tudo. Jesus vê tudo, irmão, vê tudo. Aí não adianta você chegar e tá pregando, por exemplo, tá cantando, e aquele louvor seco, sem unção, não acontece nada. Só canta mesmo. Tá cantando para os outros, né? Cantando para os outros. Porque a diferença do verdadeiro adorador, ele não recebe glória para si, né? Ele leva o povo, né, a glorificar a Deus. Então observe que você observou muito isso, né? As pessoas querem receber glória, aplauso, né? Quer, né, status, tudo mais. Quer pegar um pouco, uma casquinha da glória, mas Deus não divide a glória dele. Então, o adorador de verdade, ele leva o povo. Primeiro, ele tem vida com Deus, intimidade com Deus, ouve a voz de Deus, o Espírito Santo na vida dele. E quando ele, assim que ele começa a cantar, você já sente. Você já sente logo. Você já sente, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está primeiro na vida dele. E quando alguém já desce de casa, né, vai para a igreja, por exemplo, ele já sai de casa com propósito. Ele já sai de casa sabendo, né, no dia anterior que vai ter culto no outro dia.
E ele vai, né, preparado, né, para trazer o seu louvor ali, a sua melhor adoração, né, a gratidão diante de Deus, agradecer a Deus por aquele dia. Não tem nada melhor quando alguém vai com o coração dessa forma para a presença de Deus, né? E quando chega lá, se quebranta, se derrama, não vai olhar, né, para defeito de ninguém, né? Ele somente vai olhar para Jesus. Ele veio para adorar Jesus, agradecer a Jesus, né? É por isso que hoje muitos vêm, né, para olhar o defeito dos outros, né? Quem foi melhor, né, pregando, cantando. Isso é besteira, né? Besteira. E a pessoa vai, era melhor ter ficado em casa assistindo novela, né? Ou assistindo alguma coisa, né? Que, né? Se for para um culto, para a igreja, para perder tempo, irmão. Primeiro, eu não vou para a igreja para perder tempo, né? Porque na lógica, se eu não estou vivendo o que a Bíblia diz, eu estaria sendo o quê? Um hipócrita, né? Um fariseu, dizendo ser aquilo tipo que eu não sou, né? Tipo, eu sou lá diante dos irmãos. E minha vida de fato, será que eu estou vivendo aquilo que eu estou falando lá? Ou seja, em qualquer lugar, né? Então observe que há esta preocupação de Deus. Quando Deus olha, Ele observa as atitudes, né, de cada pessoa, o comportamento durante o decorrer do dia. E às vezes alguém se comporta mal, né, e tá todo errado, e chega de noite, o mais santo lá é ele, né? O mais santo é ele, né? O mais santo é ele. Mas tá todo errado, todo enrolado, aprontou e tá lá, a carinha de santo. Só falta botar a auréola na cabeça, aquela, né? A aurelinha, aquele negocinho redondinho aqui, né? Que aparece nos desenhos, né? O bichinho aparece e fica todo, né? O tampa vai de sapato brilhoso, terno topado, mas tem vida com Deus nenhuma. Então observe que os filhos de Corá, esse aqui que expressou dizendo: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então a nossa alma também deve suspirar, anelar pela presença de Deus. Glória a Deus. No 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Será que a sua alma, minha alma, tem sede de Deus? Do Deus vivo? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Observe que ele faz uma pergunta. É como ele quer dizer, em outras palavras, mais ou menos assim, ó. Hoje não tem culto, né? Mas amanhã vai ter culto. Então, ele tá no ontem ainda, mas já está pensando no culto de amanhã que vai ter. Você entendeu? Ó, observe quando ele diz, ó, quando entrarei e me apresentarei ante a face. Ele diz, ó, cada oportunidade que eu tiver, seja no culto, seja em qualquer lugar, né? Eu quero chegar diante dele, trazer o meu louvor a ele, entrar na presença dele. Não tem nada melhor do que sentir a presença dele, adorar a ele, né? E sentir ele bem perto de mim. Então observe que os filhos de Corá, neles anelam, a sua alma anelava pela presença de Deus, do Deus vivo. E quando entrarei, me apresentarei ante a sua face. Glória a Deus. Assim como a água é essencial à vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à satisfação, à normalidade da vida. Assim como a água é essencial, né, à vida física, assim também a presença de Deus, ela nos satisfaz por completo, por inteiro. A presença de Deus, ela é essencial, assim como a água é para o nosso físico. Glória a Deus. A presença de Deus é tudo o que você precisa. A presença de Deus é tudo para a sua vida. A presença de Deus, ela é essencial. A presença de Deus
ela te satisfaz por completo. Nada vai satisfazer você. Não existe outra coisa. Não existe outro meio. É a presença de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas nada que você fizer vai satisfazer a não ser a presença de Deus na sua vida. Então, só Deus me satisfaz por inteiro. Glória a Jesus. Só a presença dele me satisfaz por inteiro. O verdadeiro crente terá fome e sede de Deus e da sua graça. O verdadeiro crente, irmão, o verdadeiro, porque se tem o verdadeiro, tem o falso. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente terá fome e sede de Deus e da sua graça. Observe, os que têm sede e fome, você conhece, irmão, você conhece, né? Porque eles não vão, né, para um culto, para um evento, para perder tempo. Eles vão lá para adorar a Deus, para, né, estar em sua presença, e não tem nada melhor. Na mente deles, tu és suficiente para mim, tu és tudo para mim, só o Senhor me satisfaz, eu não preciso de mais nada nesta vida, só da tua presença. Então o verdadeiro tem sede e fome de Deus e da sua graça. Ele sabe que tudo que acontece, ele está de pé, né, por causa da graça de Deus. Ele só canta por causa da graça, só prega por causa da graça, só faz alguma coisa por causa da graça. Não é por merecimento, é por causa da graça de Deus. É por causa da graça. A graça quer dizer favor imerecido. Você não merece, foi a graça de Deus, né? A graça de Deus que te mantém, que te sustenta, que te perdoa, que te restaura, que te renova, que te usa, que continua sobre a sua vida, sendo derramada dia após dia sobre a sua vida. Glória a Deus. Sede de Deus, sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não devemos, pois, permitir que coisa alguma faça diminuir nosso anelo pelas coisas de Deus. Olha isso aqui, irmão. Sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não permita que coisa nenhuma te atrapalhe, né? Faça você se embaraçar. Não, que você não permita nada te atrapalhar, coisa alguma faça diminuir o nosso anelo pelas coisas de Deus. Talvez alguém diga: para que tudo isso aí? Para que isso aí? Para que orar tanto? Para que ler tanto? Né? Para que tudo isso aí? Né? Se você não tem fome e sede, eu tenho, né? Se você não tem fome e sede, eu tenho, né? Então, você só morre de fome e de sede se você quiser, espiritualmente. Então, por que você se preocupa tanto com o alimento para comer fisicamente? Você não se preocupa durante o dia? Você quer comer, você vai procurar, você tem que comer. Café, tomar café, você vai correr atrás, né, do almoço, você vai correr atrás da janta. E por que, meu irmão? Espiritualmente você não faz isso também, você não pode fazer isso? Pode sim, irmão. Vou comer a comida espiritual. Qual é a comida espiritual? Bíblia. Bíblia é pão, irmão. Pão. Pão todo dia, você tem pão, né? Deus abastece com o pão. Ele é o pão, né? Então, o pão dele, né, está lá na mesa, assim como os 12 pães da preposição estavam lá sobre a mesa. Então, cada pão representava cada tribo. Não eram 12 tribos de Israel? Então, tinha 12 pães. Ali estava, né, indicando a provisão de Deus durante todo o percurso no deserto ali, que Deus sempre sustentou o povo com pão, né? O maná. Deus sempre proveu as coisas, né? Ali no deserto, Deus sempre sustentou o povo. Então, tem pão para todos, tem pão para toda tribo. Não vai faltar pão para nenhuma tribo. Então, tem a palavra de Deus todos os dias sendo pregada na igreja, né? Tem a palavra de Deus sendo pregada nas ruas.
tem a palavra de Deus, está sendo espalhada, mas só que tem gente que está fraca porque não está comendo. Não está comendo não. Aí você vê crente fraco, crente com vontade de parar, de desistir, abandona Jesus, né? Abandona, começa, né, a se isolar, some, né? Por quê? Não é por falta de pão não. Pregação tem, Bíblia tem, pastor prega, obreiro prega, né? Dirigente prega. Tem pão todo dia. Agora ninguém é forçado a comer. Jesus não força ninguém a comer pão. Jesus não botou, nunca vi Jesus botando pão, empurrando pão na boca de ninguém não. As pessoas queriam ouvir Jesus. Jesus não obrigava, ó, venham me ouvir porque eu sou profeta, venham me ouvir porque eu sou, né, enviado do Pai. Não. Sem precisar, as pessoas seguiam Jesus, começavam, né, aí onde Jesus estava. Sabia que Jesus ia voltar ao lugar, se reunia no monte, aquele multidão de pessoas, 15 mil pessoas chegou a ter, né? Então Jesus fez lá a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas só que Jesus percebeu que o povo só ia lá para o monte porque Jesus ia multiplicar pão. Então não era por causa das palavras de Jesus. Então, se Jesus deixasse isso, né, sempre acontecer, as pessoas nem iam trabalhar mais. Não, se ele está multiplicando pão, hoje vou fechar aqui a minha venda, né? Então vai ter pão de graça hoje lá, né? Vai ter pão. Quem disse? Foi só uma vez só. Na outra, Jesus falou duro. Então, depois daquele dia, da segunda vez, um monte de gente começou a parar de seguir Jesus, de andar com Jesus. Nunca mais foram. Porque Jesus falou o quê? Foi o que Jesus falou. Vocês estão aqui não por causa das minhas palavras, vocês estão aqui por causa do pão. Né? Então, a preocupação de Jesus era eles, né, ver o lado espiritual, né? Porque você come hoje, né, fisicamente eu tô falando, você toma café, daqui a pouco vai chegar a hora do almoço, você vai ter que comer, vai ter que almoçar. De noite tem a janta, né? Você vai comer também. A mesma coisa espiritualmente, é a mesma coisa, né? A mesma dieta, né? A mesma dieta, não muda não. Para a alma, fortalecer o espírito. Então é exatamente isso. Sem ser de Deus, né, a pessoa morre espiritualmente. Por isso que tem muitos mortos espiritualmente. Acautele-se dos cuidados deste mundo, da busca de coisas terrenas e dos prazeres que tiram a fome de Deus e a sede de Deus e o desejo de buscar a sua face em oração. Então, essas coisas são essenciais. Não permita que nada tire, né, o prazer nas coisas de Deus, tirar a fome, também a sede, e também, né, o desejo de buscar a sua face em oração, né? Não permita que ninguém roube isso de você. Devemos orar para que aumente o nosso anseio pela presença de Deus. Se o negócio está bom, irmão, pode ficar melhor. Só basta você querer, né? Sempre querer mais de Deus. Nunca dizer tá bom. Eu nunca disse isso, tá bom. Não, Senhor, tá bom. Quero mais, não mais, quero mais. Não, mais. Deus quer exatamente isso. Que você tenha fome mesmo e sede mesmo. Alguém pode te chamar de fanático, de doido. Tá ficando doido agora? Não. É nada, irmão. É o desejo, é o anseio, né? Você quer, se fosse possível, você morava dentro da igreja, irmão. Você morava. Você fazia culto todo dia, três cultos durante o dia. Então é exatamente isso. Que nosso desejo pela plena manifestação do Espírito Santo cresça e que se aprofunde a nossa paixão pela plenitude do reino de Cristo e sua justiça, até clamarmos por ele de dia e de noite, com sede sincera, assim como o servo brama pelas correntes das águas em tempos de seca. Então, nós estamos vivendo um tempo de seca, mas nós temos que fazer como o servo, anelar pela presença de Deus. Talvez feche, né, as igrejas de novo, feche os templos, mas você não está fechado não, né? Você não está fechado não. Jesus pode renovar você na sua casa, né? Pode fazer algo, né, onde você estiver, independente se fecha a igreja, independente se fecha os templos, mas você, irmão, Deus está mais interessado em você do que no templo lá feito de
construído por... Não. Então as pessoas que estão no templo lá dentro são mais importantes para Jesus do que o que tem lá dentro, né? Se fosse por beleza de templo, né, pelas coisas, né, do templo que tinham dentro, Deus pediu para Salomão construir um templo, edificar um templo, né? E o templo era tudo banhado a ouro, tudo de ouro, copo de ouro, taça de ouro, tudo de ouro, irmão, era tudo de ouro. Tudo de ouro, de prata e de bronze, né? Tudo caro mesmo. Então, quando eles iam adorar a Deus, eles não iam adorar a Deus. No começo, né? Eles queriam, na verdade, enganar a Deus. Porque quando eles adoravam a Deus lá, diziam que adoravam, eles se reuniam lá e eles admiravam o que tinha dentro do templo. Então, por que Deus permitiu que o templo lá fosse destruído, né? Por que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse, derrubasse o templo, queimasse tudo a fogo? Porque o povo colocou o templo em primeiro lugar. O ouro, a prata, o bronze, as coisas que tinham dentro. E eles não adoravam a Deus em sinceridade, né? Com coração sincero. Sabe, eles faziam o quê? Eles adoravam ali, diziam que adoravam, mas não adoravam coisa nenhuma. E Deus estava vendo tudo. Só que quando acabava ali aquele momento, eles iam adorar aos Baalins, nos montes, né? A outros deuses. Imagina aí, né? Deus olhou para aquela cena, olhava para a vida deles, né? E Deus permitiu que o templo fosse destruído. Porque Deus quer ser o centro de tudo. Jesus quer ser o primeiro. Jesus quer ser, né, exclusivo seu. Quando você secundariza, quando você coloca Jesus em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto, na zona de rebaixamento, né? Você coloca Jesus para descer para a segunda divisão. E você coloca coisas, né, mais importantes do que a presença dele, do que ele. Então Jesus, irmão, Jesus, Deus, ele é o primeiro, é o centro, ele quer ser o centro de tudo. Ou ele é o primeiro ou não é, irmão, ou não é, né? Ou não é. Ou não é. Ele quer ser o primeiro. Então, ou ele é o primeiro ou não vai ser nada na sua vida. Ele vai sair da sua vida, vai sair, né? Então, ele quer que você entenda, eu preciso ser o primeiro aí para me reinar, para me direcionar você, guiar os seus passos, fazer, né, aquilo que eu tenho, né, planejado para a sua vida. É algo extraordinário. Mas as pessoas às vezes que não permitem isso, né? Acham, né, que querem fazer do jeito delas, né? Querem fazer as coisas do jeito dela, seguir os próprios caminhos dela, achando que está agradando a Deus e às vezes não está agradando a Deus. Então eles estão nos caminhos, né? Eles mesmos, né, pegam um caminho ali, que na verdade que são atalhos, né? Então, Deus, ele quer ser o centro. É tanto que Deus usa Isaías dizendo o que ali? Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, observe. Adoro com os lábios, dentro do templo, mas o coração está longe. Ou seja, pensando, depois que acabar aquele momento, eu vou para tal lugar, né? Eu vou desviar um pouquinho, eu vou para ali, ninguém vai ver, e Deus está vendo. Então, você honra, né, com os lábios, se honra com os lábios, mas o coração, né, está longe de Deus. Tem como eu estar na igreja em um culto e com o coração em outras coisas? Tem. E como é que eu digo que estou adorando a Deus, que estou louvando a Deus, se eu estou preocupado com as outras coisas? Então é melhor você nem ir para o culto, não. Fique em casa assistindo o que você quiser, vendo o que você quiser, vá para onde você quiser, né? É melhor você não ir, né? É melhor você não ir, isso é para perder tempo, né? Passar vergonha dentro de Deus. Não, dentro das pessoas não. A pessoa, né, às vezes pode conhecer você também, né? Você está vivendo errado, porque ninguém é besta também. Uma hora, né, a capa vai cair, a máscara cai, sua vai cair. A vergonha vai vir, de qualquer forma, porque ninguém fica, né, de engano na casa de Deus por muito tempo. Então a máscara cai, Deus arranca a máscara dele. Então, é melhor você ser sincero. Mesmo difícil, mas tá lá. Se arrastando, mas não desista não. Eu vou quebrado, mas eu vou. Vou quebrado, tô todo quebrado, mas eu vou. Tô todo moído, né? Tô desse jeito, mas eu vou adorar Ele. E o diabo pira, irmão. Quando você tipo, desce para a igreja, o diabo, como é que pode? Eu fiz isso, fiz aquilo, levantei alguém da família dele e ele tá lá ainda. Desse jeito mesmo, desse jeito. O diabo pira, como diz o pastor Zé. Diabo pira, irmão. Você na prova, e você consegue sorrir. O diabo
ninguém vai tirar o seu sorriso, né? Não permita que ninguém tire esse sorriso de você. A promessa Então, de Wilton creia, né? Esta palavra. é que ele Então, ia casar e casou. fique na dispensação do Senhor, creia nesta palavra, que Deus fale melhor ao seu coração. Deus, Ele vai honrar você. Então, anseie pela presença de Deus, tenha fome de Deus, sede de Deus, né? Que esta presença, né, continue sendo suficiente na sua vida, satisfaça você, continue satisfazendo você por completo, e você tenha sempre em mente, né? Deus é suficiente para mim, Ele me satisfaz, né? E eu vou anelar pela sua presença todos os dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A aliança do pastor Mateus.